Hoje você vai aprender que para a sua vida melhorar, você precisa ser um patriota. Mas calma, com certeza não é da maneira que você pensa. Quem irá nos ensinar este passo do autodesenvolvimento será o Steve Rogers, será o Capitão América. Se você acredita que o Brasil é o melhor país do mundo, que nossa terra é o paraíso, meus parabéns, você é burro. Nós vivemos em um país de terceiro mundo, quebrado e corrupto. Os políticos parecem personagens do Poderoso Chefão, a cultura saiu diretamente das distopias americanas de gangues, sei lá, tipo um The Warriors, um Fuga pra Nova York, um Mad Max. O povo muitas vezes não sabe fazer uma fila pra pegar um bolo sem fazer confusão. Nós vivemos numa Gotham City sem o Batman. Lima Barreto, em sua obra O Triste Fim do Policarpo Quaresma, mostra de maneira trágica o destino dos nossos queridos nacionalistinhas, ao demonstrar que Policarpo, após sacrificar muito da boa parte de sua vida pelo Brasil republicano, recebeu nada mais nada menos que um paredão de fuzilamento como recompensa. De forma simbólica, nossos queridos ufanistas que acreditam que o Brasil é um lugar perfeito e ficam deveras irritados quando a verdade é exposta, têm o mesmo tratamento ao colher os frutos do Bananil. Agora que já deixamos claro que não é um patriotismo saudável, vamos usar o livro O Patriotismo Não É o Suficiente, para que, usando o Steve Rogers, você consiga entender primeiramente a importância do patriotismo. Vamos lá, cara. Patriotismo de forma simplificada é reconhecer que juntos somos mais fortes. Um país forte e unido acaba por gerar famílias fortes que proporcionam, por sua vez, indivíduos excepcionais. O patriotismo acaba por evitar guerras, pois se a gente parar pra pensar um pouco, uma nação que reconhece a autonomia própria deve, por obrigação, reconhecer a autonomia do outro. Em resumo, ordem é bom, causa é ruim. Patriotismo é igual a ordem, então ele é bom. Partindo desse princípio, o Steve já deixava bem claro que ele se alistou no exército não para matar soldados, mas para defender sua nação. O projeto do Soro Super Soldado Americano só deu certo porque eles escolheram um homem bom, produto de um ambiente justo. Por mais que a América dos anos 40 tivesse seus problemas como o racismo, ela era infinitamente mais altruísta do que aquele outro país liderado pelo Charlie Chaplin, que também teve o seu experimento do super soldado. Só que este, por sua vez, gerou um vilão. Até mesmo uma das versões mais escrotas e babacas do Capitão, a presente nos quadrinhos dos Supremos, onde o Steve é retratado como um soldado dos anos 40 mesmo, com todos aqueles defeitos sociais da época, ele é infinitamente melhor do que qualquer soldado da Hydra. Em suma, uma nação patriota é equivalente à ordem, que gera homens fortes, com uma causa bem estruturada para defender, tirando-os mesmo de um niilismo absurdo e lhes proporcionando um sentido de vida. Se vivemos em uma nação degenerada, a solução é mais patriotismo. Se você não ama a sua casa, como você vai ter motivação para limpar uma sujeira digna do programa dos acumuladores? Thomas Jefferson disse que o preço da liberdade é vigilância eterna. E é verdade, ser patriota é saber quando dizer não pro seu governo. Quando ele toma atitude que vai contra o espírito do país, é necessário trancar os pés e dizer não. Nos quadrinhos da Guerra Civil, o presidente Bush decidiu que após um acidente envolvendo heróis com QI de 83, é necessário regulamentar as atividades dos mascarados. Só que vamos parar pra pensar 2 segundos. Quem provavelmente vai ser mais justo na hora de designar um herói para alguma ação? Vamos lá. De um lado temos o Steve Rogers, do Capitão América, o símbolo do patriotismo e da bondade. E no outro a gente tem o George Bush e o Dick Cheney, que causaram a guerra do Iraque para pegar petróleo. Qual dos dois? O patriota deve amar o seu país e querer que ele esteja na sua versão idealizada. Ele deve ser extremamente crítico quanto aos defeitos do mesmo, mas estar pronto para ativamente mudar essa realidade. O patriotismo em uma nação cujos seus valores estejam bem lapidados e trabalhados são essenciais para evitar que governos autoritários cheguem ao poder. Os Estados Unidos, mesmo durante a Grande Depressão, nunca sucumbiu a nenhum tipo de autoritarismo, como por exemplo o comunismo ou o fascismo, devido ao fato que na mentalidade da população eles ainda eram a casa da liberdade e o farol que guiaria o mundo. Já a Alemanha, por outro lado, estava totalmente atirada em um abismo nihilista, onde os conceitos do bem e o mal já estavam muito deturpados pelo relativismo. O niilismo, quando substituiu os valores tradicionais de uma sociedade, acaba por deixar um vazio que é facilmente substituído pelo autoritarismo. Partindo do princípio relativista, é basicamente impossível condenar ideologias perversas, como o bigodismo ou o comunismo. Afinal, os valores são relativos, como disse o grande C.S. Lewis, um dogma objetivo é extremamente necessário para que as regras não virem tirania e a obediência não vire escravidão. Agora, com todos esses argumentos apresentados, você deve estar pensando, o que isso tem a ver com autodesenvolvimento? Vamos lá, cara. Se a geração dos seus avós tivessem ativamente lutado por um país melhor, mais justo e idealizado, a sua vida hoje não estaria melhor? É mais fácil você atingir a sua versão masculina ideal no Bananil
ou em uma sociedade desenvolvida que respeita a sua tradição. A mudança vai ter que começar de baixo. A sua missão é se tornar alguém realmente muito foda nessa sociedade, para que assim o Brasil forme sua classe aristocrática. Só que não composta por elitistas que dão mais valor ao dinheiro do que ao seu dever, e sim por homens justos, fortes, que por mais que tenham visões diferentes, ainda mantenham aquele senso de comunidade de que juntos somos mais fortes. Uma única geração de patriotas é o suficiente para garantir que no futuro os jovens terão uma vida mais fácil. E estes, por sua vez, terão o dever de conservar e lutar para garantir que o patriotismo não seja perdido. O grande benefício do desenvolvimento masculino é uma tribo mais forte, um país mais forte, desenvolvido e unido para que quando os tempos difíceis chegarem, nós possamos ficar de pé sob o caos. Agora você diz, Rutra, isso aí funcionou nos Estados Unidos por conta de sua história e tudo mais. Mas e aqui no Bananil? Devemos voltar às raízes do nosso país, no seu período mais respeitável como nação, apesar dos pesares, né? Você não deve ter orgulho de uma república formada a partir de um golpe militar feito pela elite escravocrata irritada da época. Com certeza o Capitão América teria nojo e lutaria ativamente contra esse sistema. Vamos retornar à época dos heróis brasileiros, ao período imperial. Claro, nós possuímos defeitos, só que dessa vez não por parte dos nossos governantes. Com certeza o maior pecado do Império foi ter permitido que a escravidão durasse até o final do século XIX. Porém, Dom Pedro I já tinha o desejo da abolição. O medo da família imperial era mergulhar o país em uma guerra civil, como aconteceu nos Estados Unidos. E se o Império tinha esse problema, quem você acha que financiou os milicos que derrubaram o imperador? Obviamente, essa mesma elite escravocrata. Um chefe de estado, filósofo e respeitável. Empresários que nem o Barão de Mauá, que saíram lá de baixo e tinham como sede não apenas o dinheiro, mas sim desenvolver o Brasil. Uma marinha gloriosa e, acima de tudo, um senso de comunidade gigantesco. E quando os tempos difíceis chegaram, com a ameaça vinda do Paraguai, os homens fortes do Império do Brasil se uniram de norte a sul e defenderam seu país, a sua família e o seu espírito. Então, cara, aproveita essas lições que o Capitão América e esse vídeo puderam te trazer. Busque dedicar 1 hora do seu dia para as seguintes atividades: leitura, atividade física e uns 30 minutos para reflexão. Escrever em um diário é ótimo. A mudança vai começar por baixo e você, cara, precisa fazer sua parte para no futuro você ser um cara foda e o nosso país ser grande outra vez.